1 Coríntios, capítulo 5, que eu não vou fazer uma exposição como eu costumo fazer do texto, versículo por versículo, a exposição do capítulo 5. O capítulo 5 servirá como um texto base aqui, referência para o que eu vou fazer, que é a exposição de uma doutrina. Então o sermão ele será um sermão, por assim dizer, um sermão temático. Um sermão que tem como foco a exposição de uma doutrina, de um ponto doutrinário específico. Obviamente que não de maneira exaustiva, porque isso requer uma série, ou pelo menos uma minissérie, mas pelo menos o suficiente para que essa doutrina seja compreendida e possa assim ser aplicada às nossas vidas. Então, sobre isso que eu vou falar nessa noite. A doutrina é a doutrina das censuras eclesiásticas, isto é, da disciplina eclesiástica. Em 1 Coríntios capítulo 5 serve como texto base, uma vez que é um texto do Novo Testamento que nos mostra aqui uma disciplina eclesiástica sendo exemplificada para nós, naquele contexto ali da igreja de Corinto. Então, vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Mais uma coisa também, antes de começar, eu farei a exposição doutrinária, tendo como esqueleto aqui os pontos do que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, fala sobre este assunto. Então, o esqueleto vai ser basicamente o que nossos símbolos de fé ensinam sobre isso. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegasse a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Meus irmãos, esse assunto que é para alguns muito delicado, ele faz parte daquilo que nós chamamos de todo o conselho de Deus. Faz parte da revelação do Senhor nosso Deus. É uma ordenança de Cristo. Sim, as censuras eclesiásticas fazem parte das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Muitos teólogos falaram sobre isso e expressaram o entendimento de que essa é até mesmo uma marca de uma igreja fiel. Uma igreja que procura andar com fidelidade diante de Cristo, ser fiel ao Senhor, ela, de forma inevitável, aplicará as censuras eclesiásticas quando for necessário. Se ela não o fizer, certamente será uma flagrante desobediência ao cabeça da igreja. Infelizmente, vivemos tempos em que há não poucas igrejas que abandonaram tal prática. Na verdade, se você pensar em alguns contextos, sequer mencionar isso é um absurdo. Talvez seja a sua experiência aqui nessa noite. Você tenha passado já por algumas igrejas que ali não havia a prática, nem mesmo a menção da disciplina eclesiástica. Há alguns lugares que, infelizmente,
Isso é tratado também de forma deturpada, de uma outra maneira, como, por exemplo, a aplicação da disciplina eclesiástica de forma indevida. Até praticam, mas não aplicam corretamente a disciplina. Um exemplo disso é alguém ser disciplinado num contexto eclesiástico apenas por questões de usos e costumes. O fato é que é uma demonstração de infidelidade. Por mais que uma igreja, e existem igrejas assim, que possuem um púlpito que é forte, que a pregação é fiel, o evangelho é pregado, mas quando existe negligência nessa área, com relação à disciplina, essa igreja, pelo menos nesse aspecto, quanto a esta marca, ela está sendo infiel ao Senhor. Ela está sendo infiel ao Senhor. Então, antes de tudo, por fidelidade a Cristo, por obediência ao nosso Senhor, precisamos, quando necessário for, assim, exercer as censuras eclesiásticas. A nossa confissão de fé, falando sobre esse assunto, no capítulo 30 das censuras eclesiásticas, ela, antes de tocar no assunto de forma direta, que são nas seções 3 e 4, nas seções 1 e 2, ela nos dá aqui a base para isso. Na verdade, bases que servem não apenas para as censuras eclesiásticas, mas bases para o governo presbiteriano na Nova Aliança, que já vem de forma seminal desde a Antiga Aliança. A seção 1 começa falando sobre o fato de Cristo ser o cabeça da igreja. E ele sendo cabeça da igreja, conforme o seu direito soberano, ele deu à sua igreja um governo distinto do magistrado civil. Nesse caso aqui, a confissão está demonstrando que há uma diferença. Entenda, Cristo é a cabeça sobre os dois, sobre a igreja e sobre o magistrado. Todavia, o entendimento da confissão é de que a maneira como esse governo de Cristo é exercido no magistrado é diferente como ele exerce no âmbito eclesiástico. Ele reina sobre os dois, ele é o governante último sobre os dois, mas a forma de governar existem distinções, algumas distinções que são importantíssimas. Logo em seguida, na seção 2, ele vai, no caso eles vão, nossos pais, demonstrar como essas distinções elas ocorrem. Um exemplo disso é que no magistrado, você sabe, somente o magistrado tem o direito dado por Cristo de exercer a espada como juízo, como punição para os malfeitores. Mas aqueles que ele concedeu o governo na sua igreja, os presbíteros da igreja, estes ele concedeu o que nossa confissão chama de, usando a linguagem bíblica do Novo Testamento, de chaves. E através destas chaves, os oficiais da Igreja de Cristo, seus representantes na terra, eles vão abrir ou fechar o reino dos céus aos pecadores. Não é no seu sentido último, porque somente Deus pode conceder salvação a alguém. Nenhum pastor, nenhum conselho fará isso no sentido invisível do termo. Isso é com relação à admissão de alguém, ou no caso a sua excomunhão de alguém, no corpo visível de Cristo, a sua igreja visível. Então, através destes oficiais, Cristo governa a sua igreja e visivelmente ele admite entre o seu povo, ou nesse caso também exclui do seu povo, através das chaves que ele concedeu a estes oficiais, tais pessoas. Isso ocorre pela pregação da palavra, e isso ocorre também pelas censuras eclesiásticas. Quando a palavra ela é proclamada fielmente, lembre-se disso, como acontece todo dia do Senhor aqui. O evangelho é pregado, o reino dos céus está sendo aberto, por assim dizer. Cristo, através do seu ministro, ele abre o reino dos céus para aqueles que ouvem a sua palavra e recebem, acolhem no seu coração. Mas Cristo também, pela mesma pregação, ele fecha o reino dos céus àqueles que ouvem a sua palavra e rejeitam o seu evangelho. Ele fecha nesse sentido. Serve como um juízo a mesma pregação da palavra. O mesmo ocorre com relação à disciplina eclesiástica. Alguém que se encontra numa condição de pecado, sem se arrepender, ele é um impenitente, é um pecador impenitente,
quando recebe a censura eclesiástica, e aqui pensando já no seu último estágio, a própria excomunhão, ele é afastado do corpo de Cristo, visivelmente falando. Este indivíduo, ele está ali, no caso, os oficiais, por meio das chaves, estão fechando o reino dos céus, visivelmente falando, a este indivíduo, que agora passa a não mais ser considerado como um membro do corpo de Cristo. Entenda, isso não significa anular a sua eleição se ele for um eleito por Deus de toda a eternidade. Ele pode ser um eleito e ainda ser excomungado. Mas visivelmente, até que ele demonstre arrependimento, para a igreja de Cristo visível, ele permanece fora do corpo de Cristo, se ele for excomungado. E o mesmo reino dos céus é aberto pela mesma via, pela censura eclesiástica, nesse caso, pela sua remoção, pela restauração dele, quando ele se arrepende e confessa publicamente os seus pecados. É assim, de forma bem resumida, que nossa confissão apresenta esses dois primeiros pontos. Cristo é o cabeça da igreja, concedeu à sua igreja um governo que nesses aspectos é distinto do magistrado civil, e através das chaves ele abre e fecha o reino dos céus aos pecadores, pregação e censuras eclesiásticas. Existe uma falácia que é muito comum, que é usada não apenas com relação a esse assunto, essa doutrina, mas também ela é usada com relação a outros assuntos no meio da igreja de Cristo, que é eles se utilizam do texto de Mateus capítulo 7, para falarem, estes que usam essa falácia, né? Eles interpretam de forma equivocada o que Cristo diz com relação a não julgar. Não julgueis. Sim, de fato, Cristo falou isso, mas o contexto daquela passagem é com relação à condenação quanto a um julgamento que é hipócrita. Cristo não condenou qualquer tipo de julgamento. De forma nenhuma. O próprio Deus, na antiga aliança, estabeleceu juízes e outros para governar o seu povo e praticarem, sim, o juízo. Ali sendo homens de Deus para aplicarem a sua lei e julgarem causas. Os próprios reis fizeram isso, amando de Deus. Então, Cristo não anula isso. O julgamento não é um mal em si mesmo. O problema é o mau julgamento e o julgamento hipócrita. E aí alguns dizem, ninguém pode julgar com base nesse texto. E há aqueles que, mesmo sendo oficiais, têm dificuldade de exercer esse julgamento, o julgamento no tribunal eclesiástico, por se acharem tão pecadores, de fato nós somos, mas como se isso fosse uma razão para nós não exercermos aquilo que Cristo nos ordenou a exercer. Percebe? Nós não julgamos com base, ou pelo menos não deveríamos julgar com base em nossa justiça, em nossos méritos. De forma nenhuma, o julgamento é segundo a justiça de Cristo, segundo o seu padrão, segundo a sua coroa. Ele é o rei, é segundo a sua palavra, segundo a sua lei. Não somos nós. Somos apenas, como eu disse, os seus representantes. Representantes. Percebe que esse argumento ele é falacioso também porque se você levar às últimas consequências o pensamento de que um conselho de uma igreja, por exemplo, não pode julgar alguém e assim discipliná-lo e até mesmo excomungá-lo da igreja, se levar às últimas consequências, então o conselho também não teria autoridade de admitir alguém ao corpo de Cristo, visivelmente falando. Porque isso também pressupõe um julgamento. Também ocorre um julgamento. O conselho, quando vai receber alguém para se tornar membro da igreja, ele precisa julgar. E o julgamento possui as mesmas bases. Quais são as bases? Ou qual é a base? A palavra de Cristo. Cristo é quem está governando através desses homens, seja para admitir os novos membros, seja para excluir membros que precisam sim serem excluídos. Pois bem, as sessões que tratam do assunto propriamente dito, da disciplina eclesiástica, são, como eu mencionei, a terceira e a quarta sessão. A primeira diz o seguinte, na verdade, a primeira trata da necessidade da censura eclesiástica.
Sim, essa é a linguagem que a nossa confissão de fé ela utiliza, extraída, obviamente, da palavra de Deus. Existe, pelo menos em alguns casos, friso isso, a necessidade da disciplina ser aplicada. E aí, por quais razões? A primeira razão que ela apresenta, baseada na palavra de Deus, é que ela deve ser aplicada à disciplina eclesiástica a fim de recuperar e ganhar os irmãos ofensores. Veja isso. Vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, a próxima carta aí, logo em seguida, que você viu nesse instante. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, baixo-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse texto aqui, meus irmãos, ele está falando do pecador mencionado em 1 Coríntios capítulo 5. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, nosso texto base aqui, houve uma disciplina, e nesse caso, no seu último grau, ela foi aplicada, a excomunhão de um rapaz que estava tendo relações com a sua madrasta. Só que tempos depois, o mesmo apóstolo Paulo, que orientou a igreja a aplicar aquela disciplina, ele escreve àquela mesma igreja para que ela receba o pecador. Nesse caso, um pecador penitente, que estava arrependido do seu pecado. Mesmo tendo sido um grave pecado, mesmo ele tendo provado a disciplina no seu grau mais elevado, tendo sido excomungado do corpo de Cristo, ele pôde retornar, ele pôde voltar à comunhão. Meus irmãos, que graça maravilhosa do nosso Deus. Que graça maravilhosa do nosso Deus. Que mesmo quando um pecador recebe a sentença máxima nesse sentido eclesiástica, se ele se arrepender, ele pode voltar. Veja como nossos pais foram tão precisos aqui em colocar logo como primeira razão esta. Quando o conselho de uma igreja, de maneira fiel, pela palavra de Deus, pelo seu Santo Espírito, aplica uma censura eclesiástica, visa o arrependimento do pecador. Esse é o nosso desejo, irmãos. Esse é o desejo de qualquer pai. Ora, você que é pai, você que é mãe, quando você disciplina o seu filho, você que tanto ama o seu filho, o desejo é destruir o seu filho? É fazer com que o seu filho sofra um dano que seja irreversível e ele fique pelo resto da vida ali com um problema físico? Não, não é. Um pai que ama o seu filho, de maneira comedida e sábia, ele vai aplicar a disciplina o suficiente para que o filho sinta a dor do peso da sua mão, da sua vara, mas ao mesmo tempo que ele possa ganhar o filho com isso. Não é para causar ódio no coração do filho, é para ganhar o seu filho. Claro que ele faz isso na dependência de Deus, que o Santo Espírito trabalhe no coração do seu filho, porque a vara, a instrução, tudo isso não terá nenhum efeito se o próprio Espírito não usar como instrumento para a sua glória ali, para a salvação daquela criança. Mas o fato é que o seu objetivo é esse, é ganhar o seu filho. Pois bem, quando um conselho procura fazer isso, aplica, é com o mesmo intuito, irmãos. É o mesmo intuito. Não há deleite, não há prazer em nós de aplicarmos. Pelo contrário, há tristeza em fazermos isso. Há tristeza. Não no sentido
a ponto de que isso vai nos impedir de fazer, porque isso seria infidelidade a Deus, assim como demonstração de falta de amor. Assim como a demonstração de falta de amor para com nossos filhos, não discipliná-los, é falta de amor para com as ovelhas, não discipliná-las quando assim for necessário. Então veja, ganhar o pecador. Esse é o primeiro objetivo. É necessário por isso, para que ele venha a se arrepender, para que ele abandone o seu pecado, para que ele volte para o Senhor. E isso aconteceu aqui no caso de Corinto. É bem verdade que nem sempre ocorre, mas muitas vezes acontece, pela graça de Deus. Segunda razão, e eu quero citar a segunda e a terceira juntas, porque elas estão bem conectadas aqui, é para impedir outros de cometerem semelhantes ofensas, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, vai lá. 1 Timóteo, por favor, capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo 5, 20. Assim diz o Senhor: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam, para impedir outros de cometerem semelhantes ofensas. E a terceira razão que eu quero fazer conectada a essa, citá-la, é para limpar todo este fermento que pode levedar toda a massa. Qual é a base exegética aqui? 1 Coríntios, capítulo 5, vai lá de novo. 1 Coríntios 5, versículo de número 6 e 7. 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, quais são as segunda e terceira razões aqui, da disciplina eclesiástica? É tanto para impedir, grave os verbos, impedir como para limpar. Impedir o quê? Impedir que outros venham a cometer pecados semelhantes. E os outros aqui, meus irmãos, se refere especialmente aos da congregação, aos que pertencem à mesma igreja. Quando a censura eclesiástica ela é executada, isso é para causar temor no coração daqueles que estão vendo acontecer. E não venham a praticar os mesmos pecados. Não é temor de homens. É temor a Deus. É para que o teu coração seja cheio do temor de Cristo. E não queira pecar contra Ele. E não queira incorrer pelo mesmo caminho de desobediência. E assim atrair para a sua vida uma disciplina. E assim dar mau testemunho do Evangelho. Mas ao mesmo tempo é para limpar. A ideia é essa de purificação. Purificação. Por isso que uma igreja ela é mais ou menos pura sob o Evangelho, dentre outras coisas, à medida que ela é fiel a Cristo na aplicação da disciplina eclesiástica. Uma igreja que ela, como eu citei no início, nem mesmo dá atenção a isso, que ela deixa vários casos passar batido, ela é uma igreja menos pura. Ela ainda pode ser uma igreja, mas ela é menos pura. Por quê? Porque ela negligencia uma ordenança de Cristo, que visa limpar, purificar o corpo do Senhor, visível nessa terra. É necessário isso, meus irmãos. Sabe que não apenas o irmão, o próprio irmão que peca, mas outros também são afetados pelo seu pecado. Você percebe aqui nessas sentenças extraídas desses textos bíblicos, essas sentenças confessionais, extraídas desses textos bíblicos, aqui você percebe a unidade do povo da aliança, essa ideia, essa característica de corporatividade. Nós somos membros do mesmo corpo. Quando um peca, os outros inevitavelmente são atingidos. Pode ser que um seja mais, outro menos, mas todos são atingidos. E quanto maior for o pecado, maior será esse atingir sobre nós. Por isso que não tem como deixar de lado, também por essa razão. Porque se espalha, irmãos. Se espalha.
O mal se espalha. Você ouviu pela manhã hoje, de novo, o quanto o coração do homem, o seu e o meu coração, são corações que são inclinados ao mal, mesmo nós que fomos regenerados. Ele é inclinado ao mal, para pecar. Logo, se tolerarmos o pecado em nosso meio, certamente ele encontrará espaço, não apenas na vida daquele indivíduo, mas dos demais que constituem que formam aquela congregação. Mas há uma outra razão também, uma quarta razão, porque é necessário aplicar a censura eclesiástica. Ora, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Foi o segundo ponto do sermão de hoje, pela manhã, Salmo 140. Que nós podemos e devemos descansar em Yahvé, o nosso Deus, o Deus da aliança, porque Ele é aquele que vindica o seu povo. E claro, ali o texto está falando com relação a Ele exercer vingança contra os nossos inimigos, os inimigos da igreja de Cristo. Ele já exerce agora e exercerá no futuro, quando Ele voltar, quando o Senhor voltar. Mas o Senhor julga também dentro do seu povo. No meio do seu povo, o nosso Deus, o nosso Cristo, julga em nosso meio também. E com este objetivo de vindicar a sua glória em nosso meio. Julgando, exercendo assim a sua justiça. E a santa profissão do Evangelho, ou seja, quando nós professamos o Evangelho publicamente, nós estamos nos identificando com o Senhor. E lembre-se, isso está ligado diretamente ao terceiro mandamento. Se você vive de uma maneira contrária à sua profissão, a profissão do Evangelho que você fez, você está tomando o nome de Deus em vão. E isso precisa ser vindicado por Cristo. E uma quinta razão, por que é necessário? Uma quinta razão. Ora, também para prevenir contra a ira de Deus que poderia justamente recair sobre a igreja se ela sofresse por ter seu pacto e seus selos profanados por notórios e obstinados ofensores. O que significa isso, pastor? Se há um caso, ou mais de um caso, no mínimo um caso, de disciplina que precisa acontecer e não acontece, o conselho que não pratica isso, ele está atraindo o juízo de Deus para toda a congregação. Toda a congregação se torna passível do juízo divino. E aí você imagina, por que alguns questionam, por que há tantas igrejas que sofrem com relação a algumas coisas? Ora, o sofrimento pode vir sobre nós e sobre a igreja como um todo por N razões. Mas não tenha dúvida que uma das razões pode ser assim, e muitas vezes é, por desobediência. Por desobediência a Cristo. Isso atrai o juízo divino. Lembra de 1 Coríntios capítulo 11? Quando Paulo ensina, a partir do versículo 17, sobre a ceia do Senhor, sobre a instituição da ceia do Senhor. E ele cita tão claramente, irmãos, que se ali, no caso, estavam acontecendo doenças e mortes no meio da igreja de Corinto, era por causa da profanação da ceia. A falta de zelo, de cuidado, de santidade com o sacramento do Senhor. Isso ocorre também, irmãos, com outras ordenanças de Cristo. Se não zelarmos por aquilo que Cristo nos deu, nos ordenou, certamente isso trará o juízo de Deus sobre nós. Os representantes de Cristo nessa terra, na igreja do Senhor, precisam ser prudentes, sábios e temerem a Deus, para que o juízo de Deus não caia sobre nós. Então essa é uma outra razão, também por isso. Além disso que eu citei, essas são as razões porque é necessário que a censura eclesiástica aconteça em certas situações. Nós também temos a seção 4. A seção 4 ela vai nos ensinar, a seção 4 da Constituição de Westminster, é acerca dessa doutrina, da disciplina eclesiástica,
vai nos ensinar como é que ela deve ser aplicada. Como é que ela vai ser, ou seja, o seu trâmite, via de regra deve ser assim. Eles dizem assim, nossos pais, para melhor consecução, ou seja, para conseguir aplicar melhor essa ideia destes fins, os oficiais da igreja devem proceder de acordo com a natureza do delito e demérito da pessoa. E aí o padrão seria esse que eu vou dizer agora. O primeiro, mediante admoestação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. Abra. Capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Quem? Quem são estes? Os oficiais da igreja de Cristo, os seus presbíteros. E vos admoestam. Essa é uma característica de um presbítero. Ele pratica na igreja local a admoestação. Admoestação. Agora passe para 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Aqui é uma exortação, é uma demonstração do apóstolo Paulo. Exatamente falando sobre o se apartar daqueles que andam contrário à fé que professam, contrário à santa profissão do Evangelho. Uma demonstração. Pastor, o que é o admoestar? Em síntese, admoestar é o confronto, é o arrazoar. Isso cabe e deve ser feito por um pastor, por um presbítero da igreja. E perceba que em nossa confissão de fé, e extraída da palavra de Deus, sempre cito isso, a admoestação, meus irmãos, ela é o primeiro passo da disciplina eclesiástica. Na verdade, quando alguém é admoestado, nesses termos aqui, ele já está recebendo um tipo ou um nível de disciplina. O estágio inicial dela. Essa admoestação em caráter mais formal, eu quero dizer para vocês. E, infelizmente, até mesmo a admoestação, ela tem sido negligenciada em várias igrejas. E para fazer isso, irmãos, é necessário que haja coragem. Não coragem meramente humana, como se fosse confiando ali na sua capacidade, nos seus braços. Não é esse tipo de coisa. Mas coragem em Cristo. Ousadia em Cristo. Entendendo o papel e a autoridade que possui o ministro, os regentes também, para assim executarem. A admoestação. Se evita confronto. Percebe? Um extremo é alguém que vive, nesse caso pensando aqui em oficiais, o tempo todo no confronto contra um membro da igreja e assim agindo de forma a abusar do seu ofício. Outra coisa, um outro extremo também perigoso e condenado pela palavra de Deus é a omissão. É ver o pecado acontecer, as coisas serem feitas e não haver nenhum tipo de fala, nenhum tipo de chamada, e fazer a chamada vistas grossas para o que está sendo feito. A admoestação. Chamar para conversar quando necessário for. Claro, isso pode, antes de chegar a uma demonstração formal, pode haver aconselhamento, deve haver aconselhamento, conversas de maneira mais informal, mas há momentos que isso descamba para uma outra situação onde é necessária uma demonstração formal. Chamar para conversar, para confrontar o pecado diretamente e colocar isso de forma registrada para que fique claro que houve ali uma demonstração formal. O primeiro estágio da disciplina. Segundo lugar, ou segundo passo, segundo estágio, é a suspensão temporária do sacramento da ceia do Senhor.
a suspensão temporária do sacramento da ceia do Senhor. Perceba que, via de regra, as pessoas pensam assim, né? Alguém foi disciplinado apenas quando isso acontece, quando a suspensão ela ocorre da ceia, da mesa do Senhor. Mas esse já é o segundo estágio da disciplina. Ou seja, agora a coisa se tornou ainda pior, porque ela vai para um caráter público mesmo. E há uma ação aqui impeditiva do indivíduo comungar. Então, sim, de fato é bem mais grave. Mas lembre-se, é o segundo estágio. Deixa-me citar o que diz nosso catecismo agora, acerca desse assunto, a suspensão temporária do sacramento da ceia do Senhor. Na pergunta 173, diz assim, ó: pode-se excluir da ceia do Senhor alguém que professe a fé e deseje nela tomar parte? É possível excluir? Resposta: aqueles que forem achados ignorantes ou em escândalo, vou repetir, ignorantes ou em escândalo, apesar de professarem a fé e desejarem participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos deste sacramento, pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que sejam instruídos e manifestem transformação. Transformação. Qual é a base disso, pastor? Bíblica. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeiro, quero que você veja. 1 Coríntios 11. Versículo 27. A partir do versículo 27. Para você ser lembrado aqui da seriedade do sacramento, da participação no sacramento. A partir do versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, o juízo divino. Acontece por causa do pecado, ali sendo praticado, cultivado, e de forma impenitente sendo vivido. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não os reunir para juízo. Quantas mais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas eis a base exegética aqui para a disciplina eclesiástica ser aplicada e suspender alguém da mesa do Senhor. Como assim, pastor? Veja, há um julgamento de Cristo. Cristo, ele julga. E observe o objetivo. É para que, havendo aqui o julgamento do Senhor, o indivíduo, essas pessoas, não sejam condenadas com o mundo. Então, Cristo pode sim, e ele o faz, através dos seus oficiais, tirar, ainda que temporariamente, esse indivíduo que está tomando a ceia indignamente. Indignamente. Aqui há uma grande diferença. Já foi perguntado sobre isso algumas vezes por alguns irmãos em Cristo. Pastor, eu não estou me sentindo bem essa semana, eu pequei contra o Senhor, eu tive uma discussão, um problema, eu não vou participar da ceia. Esse tipo de fala, como eu já expliquei a vocês, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Você não pode aplicar a si mesmo disciplina eclesiástica, você não pode fazer isso. Não pode. Em outras palavras, você não pode se suspender da mesa do Senhor. Você não pode fazer isso. Isso é uma prerrogativa que Cristo deu aos seus oficiais. Lembre-se disso. Mas, pastor, eu estou me sentindo indigno. Ora, você deve fazer o quê? Se arrepender do seu pecado. É claro que se for uma falta tão grave que necessite a suspensão da disciplina, eu conselho assim entender, isso vai ser aplicado. Mas, via de regra, irmãos, não é. É uma discussão com a esposa, com o marido, é um problema que teve com o filho, algo no trabalho, foi uma coisa que você falou que foi indevida, um pensamento, alguma coisa que você viu. Tudo isso é pecado, ok, isso aconteceu, mas você pede perdão, se arrepende e você vem à mesa do Senhor. O ponto aqui é aquele que está de maneira ímpia, vivendo indignamente. A sua fé não condiz o que ele professa com a vida dele. São duas coisas distintas aqui. E aí o conselho Cristo no caso, vai julgar pelo conselho. Para acontecer isso daqui, para que a disciplina ocorra, veja, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Com o mundo. Ainda com relação a esse ponto, tá? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7.
que é um texto que há um princípio aqui que tem a ver com isso. Eu não estou dizendo que apenas se refere a isso, veja, mas é um princípio que se aplica também a essa questão. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O princípio aqui, ora, aquilo que é precioso, aquilo que é de grande valor, a ceia do Senhor, é isso, meus irmãos. Não apenas ela, mas também é. E aqui, nesse caso, comparando essa passagem aqui, versículo com versículo, com 1 Coríntios capítulo 11, se aplica também. Se aplica também. Alguém que está vivendo de maneira impenitente, sem se arrepender dos seus pecados, de forma indigna, não pode se assentar à mesa do Senhor. Tem que sim que ser julgado e suspenso, ainda, como eu disse, que temporariamente, da mesa do Senhor. Então, pastor, você pode perguntar, o que esses termos aqui, eles significam, que o nosso catecismo utiliza? Ignorantes e os escandalosos. Quem são esses aqui? Ora, ignorantes, aqui tem pelo menos dois tipos de pessoas que se encaixam nesse grupo. Alguém pode ser um ignorante, veja, alguém que não pode tomar da ceia do Senhor. Alguém pode ser um ignorante no caso de não entender a obra de Cristo. Pense, por exemplo, uma pessoa que ela não sabe por qual motivo Jesus Cristo morreu na cruz. Ou seja, ela não entende o Evangelho. Não entende que a sua obra de redenção, a razão disso, ele não compreende, ele é um ignorante com relação a isso. Tal pessoa tanto não pode ser admitida para ser membro de uma igreja, bem como também ela não pode assentar-se à mesa do Senhor. É um ignorante nesse sentido, da falta do conhecimento. Mas também, ignorante se aplica àqueles que professam uma doutrina herética, uma falsa doutrina. Então, o ignorante pode ser alguém que ele defende uma heresia, e nesse caso ele não pode ser recebido como membro, o conselho tem que barrar a sua admissão, lembra, no seu julgamento ali. E se for descoberto isso depois de ser membro, ele foi descoberto como alguém que é um herege, defende uma heresia, e ele não se arrepende, veja, ele está abraçado com essa heresia e não quer largar a mão dela, um falso ensino que corrompe o Evangelho, o conselho tem a obrigação de suspendê-lo da ceia, discipliná-lo. E se ele não se arrepender, excomungá-lo. Então, esse é o ignorante. Falta de conhecimento, ou então abraçar uma heresia. E nos dois casos, não se arrepender, não mudar. E quem é o escandaloso? Ou quem é aquele que em escândalo não pode tomar da ceia do Senhor? Ora, é aquele que tem uma vida que não condiz com a sua profissão de fé. Ou seja, a vida dele, ela contradita aquilo que ele professa. Veja, isso não significa dizer alguém que, como todos nós, como somos pecadores, a pessoa comete pecados. Todos nós estaremos suspensos da mesa do Senhor. A ideia não é essa. O escandaloso aqui é aquele que vive em pecado sem se arrepender. Vive em pecado sem se arrepender. E não é simplesmente o fato de ser um pecado que é notoriamente escandaloso. A ideia aqui do catecismo, extraindo a palavra de Deus, é mais com relação a pessoa estar entregue ao pecado. É essa a ideia. Como assim, pastor? Quando você pensa em escandaloso, você pensa assim, normalmente. Foi o irmão que foi lá e cometeu um furto, um assalto. Ou então caiu em adultério, pronto. Nesse caso, ele tem que ser suspenso da mesa do Senhor. Sim, mas não apenas esses casos. Uma pessoa que vive fofocando na igreja e não se arrepende. O tempo todo. Fofoca, criando contendas. Essa pessoa é passível de ser disciplinada. Ou então alguém que deixa de vir ao culto solene, domingo após domingo, vai fazendo isso, e ela aparentemente não está numa questão escandalosa lá fora, mas ela está negligenciando o culto solene, o dia do Senhor, passível de disciplina.
Percebe? É mais ligado a essa ideia de a pessoa estar apegada ao pecado, e esse pecado, ele nesse caso, está caracterizando a sua vida, contraditando a sua profissão de fé. Escandaloso. É um escândalo para o Evangelho. Ainda eu quero que você observe também que esses dois princípios aqui, de ignorância e escândalo, eles são também, irmãos, muito precisos para nós, teologicamente falando. Nossos pais também, usados por Deus, foram bem precisos. Por quê? Porque o catecismo, como também em outros assuntos, ele não é exaustivo. Ele não vai entrar em várias situações, dizendo, isso aqui, definindo, isso aqui é ignorância, isso aqui é... E várias questões, assim como o escândalo. Não, eles apresentaram para nós os princípios. A aplicação dos princípios será feita por aqueles que Deus colocou na igreja para assim governarem. E aí, com a sabedoria divina, com muito temor no coração, em oração, aplicar os princípios a cada circunstância. Para entender, isso aqui realmente se encaixa no quadro de ignorância, isso aqui não se encaixa, isso aqui se encaixa no quadro de escândalo ou não se encaixa. E sim, irmãos, infelizmente pode acontecer erros no tribunal eclesiástico humano. Mas é assim que deve acontecer. Último lugar, ou no caso, último estágio da disciplina. Admoestação, suspensão da mesa do Senhor e, não havendo arrependimento, excomunhão. Excomunhão. E aí, meus irmãos, excomunhão, ela se dá como último estágio, tendo como duas marcas principais. Duas marcas principais, que, claro, já foram as marcas que têm correlação com a disciplina aplicada anteriormente, os seus estágios iniciais. Mas agora enfatizo isso ainda mais, e dizendo nesses termos mais categóricos. Ou seja, a excomunhão se dá pela quebra de um dos 10 mandamentos, pelo menos, lembrando que sempre quando você quebra um, você quebra os demais em alguma medida, mas no mínimo um mandamento é quebrado de forma mais visível, mais aparente, juntamente com o não arrependimento. A pessoa foi disciplinada, ela ficou suspensa da ceia do Senhor e ela continua sem se arrepender, vivendo ali na quebra daquele mandamento, daqueles mandamentos, sem nenhum peso na sua consciência. O que vai acontecer com ela? O que deveria acontecer com ela? Excomunhão. Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia em Mateus 18 agora. Mateus 18. E ouça que a palavra de Deus fala aqui, o próprio Cristo ensinando para nós sobre isso, de forma muito clara, irmãos. Muito clara. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Só lembrando que, como eu já expliquei em outros momentos aqui para os irmãos, um dia eu aprofundo isso ainda melhor. Mas só para lembrar, igreja aqui não é uma base bíblica que ele está dando para um governo congregacional, não, tá? Como se a igreja fosse julgar o caso. Igreja, que o termo que Cristo usa é se referindo ao tribunal que ocorria no Sinédrio, os representantes. Pois bem, qual é o último estágio da disciplina? Depois de tudo isso, considera-o como gentil e publicano. Significa isso? Significa tratar a pessoa agora como não mais pertencente ao corpo de Cristo. E aí, entenda a diferença. Pensando aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5, o texto lido no início. Alguém que é excomungado da igreja de Cristo está num estágio pior do que o ímpio lá fora. Você precisa entender isso, de uma vez por todas. O ímpio, aquele que nunca professou a fé em Cristo, nunca fez parte de uma igreja, nunca, está debaixo da ira divina, sem dúvida. Se não se arrepender, será condenado. Mas o excomungado,
aquele que provou as bênçãos do pacto, aquele que esteve na igreja de Cristo, que fez parte do corpo do Senhor e passou por todos os estágios sem se arrepender da disciplina e foi excomungado, a situação dele é mais grave diante de Deus e da igreja do que o ímpio lá fora. O que significa dizer que não devemos de maneira nenhuma ter nenhum tipo de comunhão com tais pessoas, a não ser pedir a Deus que tenha misericórdia da vida dela e elas se arrependam e venham pedir a sua restauração. Excomunhão, irmãos, o último estágio, o estágio mais grave. Quais são os termos que o apóstolo Paulo utilizou lá no capítulo 5 dos Coríntios? Tal pessoa, tal rapaz foi entregue a Satanás. Isso aqui é uma expressão mais pesada do que essa. Ele foi entregue a Satanás. Louvado seja Deus, porque ele voltou, o Senhor por sua graça o trouxe novamente. Mas até ele voltar, ele estava entregue a Satanás, de quê? De que estava agora sob os cuidados do diabo. Vai viver como um ímpio, como um mundano, como um filho da serpente, lá fora da igreja. Percebe a gravidade da excomunhão? A gravidade de se recusar a ouvir a voz de Deus, a sua palavra. É seríssimo, meus irmãos. É seríssimo. Eu quero concluir citando aqui o que o teólogo que comenta a nossa Confissão de Fé de Westminster, G. I. Williamson, escreve acerca disso, acerca dessa doutrina tão importante, a disciplina eclesiástica. Ele diz o seguinte: quando a disciplina eclesiástica é evitada, paga-se um preço muito alto. O suposto mal que é temido e evitado não é nada em comparação com o mal que certamente se seguirá quando isso acontece. Cristo não se importa com a reputação de nenhuma igreja. Não importa quão grande tenha sido quando ela está espiritualmente morta. Nesse sentido, ele não se importa. A disciplina na igreja pode resultar em uma igreja menor, mas se for uma disciplina fiel, ainda será uma igreja verdadeira. Tens nome de que vives, disse Cristo, de uma igreja visível, e estás morto. Apocalipse 3:1. Mas ele elogiou umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo. O Senhor disse, pois são dignas. Apocalipse também 3, versículo 4. Ele conclui dizendo: aqueles que prezavam pela pureza não gozavam de reputação entre os homens, mas eram altamente estimados por seu Senhor, porque haviam mantido a honra dele e não a dos homens. Agir diante de Cristo de maneira fiel não significa necessariamente, na verdade, por muitas vezes, é justamente o contrário, atrair a atenção das pessoas. Por vezes, procurarmos sermos fiéis ao que Cristo ordena, isso faz com que pessoas do nosso próprio meio, na igreja local e outras igrejas irmãs, olhem de uma forma torta para nós. Vocês querem ser puros demais, vocês querem ser santos demais, e assim nos apelidam de muitos termos jocosos. E sim, de fato, uma igreja pode acabar incorrendo nesses erros, e não estamos livres disso, de forma nenhuma. Mas, meus irmãos, melhor do que a reputação que possamos gozar de outras pessoas, e nós devemos sim fazer nossa parte para ter um bom testemunho diante dos homens, é o que Cristo diz a nosso respeito. É o que Ele fala acerca da sua igreja. O que você e eu precisamos desejar no mais íntimo do nosso ser é que naquele dia Ele fale para nós: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A despeito das tuas infidelidades e das minhas, dos nossos pecados, da nossa desobediência a Ele, mesmo que nunca provemos uma disciplina eclesiástica, a despeito de tudo isso, Ele poder dizer para nós, porque Ele é fiel, e porque fizemos tudo isso nele e para Ele, não os elogios dos homens, ainda que isso traga para nós consequências do tipo de perdermos membros, perdermos mais membros,
Se for para nos mantermos fiéis a Deus, a Cristo, que a perseguição aconteça e que no Senhor nós descansemos. Descansemos. Ao mesmo tempo, rogando a Deus, e aqui a aplicação diretamente com relação ao assunto, para que aqueles dentre nós que experimentam a vara divina possam se arrepender sinceramente. Você não pode olhar para o seu irmão disciplinado de maneira diferente, com falta de misericórdia. Você precisa orar pela vida dele. Você precisa andar com ele, tentar ajudá-lo no que compete a você, ajudá-lo, para que ele retorne. E assim possamos, como a igreja de Corinto, meus irmãos, experimentou. Imagina a alegria daquela igreja naquele dia, quando o pecador penitente ele voltou, depois de uma situação tão terrível, e ir para o mundo, ele voltou. Imagina a festa naquela igreja, a alegria, a restauração que Cristo proporcionou. Então esse deve ser nosso anseio. Orarmos e trabalharmos para que isso aconteça, esperando em Deus que faça a sua vontade. Que o Senhor Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele em tudo. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra, por nós ouvirmos acerca dessa doutrina tão preciosa e tão cara, que faz parte sim da ordenança do Senhor de nós praticarmos, quando necessário for, a disciplina eclesiástica. Te peço, ó Deus, que essa igreja local aqui, sempre, independente de quem for o pastor, de quem formar o conselho, independente, ó Deus, de quem exercer os demais ofícios da junta diaconal, os membros dessa igreja, que essa igreja, Senhor Deus, sempre seja fiel a Ti, inclusive nesse assunto. Que haja zelo, que haja, ó Deus, pureza, que haja, Senhor Deus, amor pela Tua glória, pela Tua justiça, e assim pelo corpo de Cristo. E que nós venhamos a nos compadecer, a ter misericórdia daqueles que pecam também contra o Senhor e sofrem essas sanções. Que possamos ajudá-los, ó Deus, para que eles venham a ser restaurados por Ti. Assim nós oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.